Super Interessante Coleções. O corpo humano. O corpo humano é uma máquina extremamente complexa. Todas as pessoas nascem com os mesmos músculos e ossos, mas podemos usá-los para realizar as mais diferentes tarefas. Com velocidade, força, equilíbrio e controle dos movimentos, nossos corpos são milagres da evolução. Assista agora ao poder dos músculos e dos ossos em Super Interessante Coleções. O corpo humano. Músculos e ossos, os alicerces do corpo. Bob Thatcher está pronto para entrar na água. Ele é uma esperança do remo nas Olimpíadas. O treino de hoje é só uma parte de sua longa preparação. Para entrar na equipe, Bob deve melhorar continuamente sua performance. Entender como funciona seu corpo o auxilia a se preparar melhor para a competição. Neste caso, o saber é mesmo poder. O remo é um esporte em que se demonstra bem o poder da máquina humana. A força de Bob está perfeitamente coordenada com seus bem treinados músculos. Uma câmera sensível ao calor revela os segredos internos da máquina biológica que conduz o barco. Pistões musculares conectam alavancas ósseas que giram através de juntas engraxadas com lubrificantes naturais. Os músculos são movidos por açúcar dissolvido na corrente sanguínea. A potência humana é transferida para uma alavanca artificial, o remo de fibra de carbono, que gira no eixo de aço. Suave e eficientemente, o combustível interno de Bob converte-se em força sobre a pá do remo. Mas, para vencer, Bob deve aperfeiçoar todos os aspectos do motor do barco humano. Fazendo um exame de capacidade vital, Bob testa seus pulmões. Ele precisa de bom suprimento de oxigênio para queimar o combustível em seus músculos. A capacidade de seus pulmões é extraordinária. Ele consegue aspirar cerca de 4 litros de ar num só fôlego. Bob regula cuidadosamente sua respiração enquanto se aquece. Exercícios suaves aumentam o fluxo sanguíneo. Os músculos se ajustam para usar com maior eficiência o ar. A energia que Bob usará já está armazenada nos tecidos na forma de um açúcar chamado glicogênio. Quando os músculos queimam açúcar para se contraírem, ocorre produção de calor. As pequenas veias em seu rosto se dilatam rapidamente para ajudar a dissipar o calor e, assim, resfriar o sangue.
É hora de testar o treinamento de Bobby. Seu corpo está em boa forma, tanto na água quanto na simulação em laboratório. Os testes de laboratório mostraram como Bobby pode tirar o máximo de si. Aqui, ele ensaiou a corrida em detalhes. Bobby deve usar sua reserva de energia com inteligência. Apenas 1/4 da energia química em seus músculos é transformada em potência. 3/4 se dispersam em calor. O músculo humano tem uma eficiência de 25%, a mesma de um motor de um carro. Mas ninguém se equipara aos enormes recursos energéticos das máquinas. Um gráfico mostra o que ocorre. Os primeiros pontos mostram a explosão inicial de energia de Bobby, mas seus músculos não conseguem manter este pique durante toda a corrida. Ele deve diminuir seu frenético ritmo de remadas durante alguns minutos. Nesse ritmo mais lento, o motor humano chega a meio HP, mas no pico pode chegar a 4 HPs e meio. Seriam precisos 5 atletas como Bobby para alcançar a média de um carro. O intenso treinamento de Bobby transforma seu corpo. Mas, como qualquer máquina eficiente, o corpo humano precisa de uma sólida estrutura. Os ossos, mostrados aqui em vermelho, começam a se formar 9 semanas depois da concepção. No recém-nascido, ainda há muita cartilagem flexível que será substituída por osso durante o crescimento da criança. Os ossos do crânio levam vários meses para se juntar, permitindo que o cérebro do bebê possa crescer sem apertos. Os bebês nascem com 350 ossos. Muitos desses ossos se juntam durante a infância. E no adulto, o número cai para 206, desde que a pessoa não tenha um par de costelas suplementar ou 12 dedos nas mãos ou nos pés. Agora, são menos ossos, contudo, mais fortes para a vida adulta. Eles são leves, mas incrivelmente fortes. 50 quilos de osso humano podem suportar o mesmo peso que 200 quilos de concreto. Os ossos moldam nossos corpos e servem de suporte para os músculos. Nosso esqueleto pesa cerca de 13 quilos, menos de 20% do peso do corpo. A forma de cada osso é altamente especializada e a variedade da estrutura dos membros faz com que eles sejam imensamente flexíveis e versáteis. Os braços são ligados a uma estrutura sobre os ombros, levemente conectados ao resto do esqueleto. As escápulas não estão ligadas à caixa torácica, permitindo aos braços uma enorme variedade de movimentos.
No interior dos ossos emerge um mundo misterioso. Um terço do peso do osso é feito de tecido vivo, ligado a uma rede de vasos sanguíneos e nervos. A medula de vários ossos, uma região bastante vascularizada, bem no centro, fabrica as células sanguíneas. Os ossos têm esta microscópica arquitetura. Sua estrutura aberta combina força e beleza. Os ossos não são permanentes. Os minerais que formam sua parte dura, cálcio e fósforo, gradualmente dissolvem-se, sendo então levados pela corrente sanguínea. Simultaneamente, um novo osso é formado a partir de minerais fornecidos pelos vasos sanguíneos que formam pequenos canais em seu interior. Resultado, nosso esqueleto se refaz a cada 2 anos. Os cristais de um novo osso propiciam força como as fibras de carbono num remo. Como o remo, as alavancas ósseas do corpo humano devem trabalhar sobre um pivô, uma junta. De todas as juntas do corpo humano, o joelho é o mais complexo. Ele deve flexionar ao levantar cargas pesadas. A patela permite que os músculos trabalhem em torno da junta. Para manter um mínimo de fricção nas articulações, os ossos são separados por uma cauda lubrificante chamada de fluido sinovial. Sem as suas juntas lubrificadas, nossos corpos se portariam como robôs. Juntas e ossos trabalham unidos para ampliar o movimento dos nossos músculos. O cotovelo funciona como uma alavanca em que se amplia a força do bíceps, o principal músculo do braço. Para fazer este amplo movimento com as mãos, o bíceps se contrai apenas 1 polegada. A mão humana talvez seja a mais admirável peça da bioengenharia. Ela nos diferencia da maioria de espécies do mundo animal. O polegar de frente para os dedos nos dá uma garra forte, porém sensível. Os 3 dedos mais longos são operados por músculos no antebraço e sua força é transmitida por longos tendões. Os frágeis ossos do dedo são para trabalhos delicados, sem força, e as juntas são igualmente delicadas. Em contraste, a coluna vertebral tem de suportar o peso do tronco superior. Ela cobre como uma armadura a medula espinhal, a grande estrada de nervos que carrega mensagens entre o cérebro e o resto do corpo. – 31 pares de nervos saem da medula espinhal. Mais embaixo, há um grupo separado de nervos saindo meio desordenadamente, por isso chamado de cauda equina, ou seja, rabo de cavalo. A parte final da coluna, o cóccix, não tem nervos. É o remanescente evolutivo de um rabo. Esta não é a espinha de um dinossauro. É uma coluna humana. Estas saliências ancoram os músculos que a mantêm unida. Os 24 ossos individuais, as vértebras, são separados por discos amortecedores. O peso de nosso corpo comprime os discos quando estamos de pé. Encolhemos milímetros durante o dia, mas os recuperamos durante o sono. Nossa estrutura óssea é sustentada pelas pernas, que contêm os ossos mais fortes do corpo.
Eles podem sustentar mais de 1 tonelada. Os ossos do pé servem para diferentes propósitos. Dedos grossos dão elasticidade e dedos arqueados distribuem o peso do corpo, que é transmitido através do grosso calcanhar. O esqueleto também protege o coração, os pulmões e outros órgãos vulneráveis do corpo. As costelas ajudam a distribuir a carga. O crânio tem o desenho de um capacete para proteger o cérebro. Sem os comandos do cérebro, os músculos do corpo não trabalham. Mas o cérebro inferior e a medula espinhal continuam enviando instruções aos músculos que trabalham sem um controle do consciente, assim assegurando nossa respiração e pulsação. Também existem outros mecanismos do controle involuntário. Durante o treinamento, o nível de batidas cardíacas de Bub chega a dobrar. Seu sangue carrega mais oxigênio para alimentar os músculos. Enquanto consomem glicose, seus músculos produzem dióxido de carbono, que é transportado para os pulmões e exalado. O calor é outro elemento que deve ser eliminado do corpo. A temperatura do corpo de Bub é controlada pelo suor e pela radiação de sua pele. O intenso treinamento permite a Bub extrair mais eficientemente as reservas energéticas de seu corpo. Colocar seu corpo em forma para competir levou anos de dedicação. Enquanto outros tipos de máquinas sofrem desgaste com o tempo, a máquina humana pode melhorar com o uso. Exercícios fazem os músculos crescerem em força, resistência e tamanho. Ransford trabalhou duro como Bub para desenvolver seu corpo. Ele trabalha seu tórax e pode levantar o dobro de seu peso. No homem médio, os 656 diferentes músculos perfazem quase a metade do peso do corpo. Há cerca de 3 músculos para cada osso. Nem todos parecemos com Ransford. Ainda assim, temos o mesmo número de células musculares. Este número é fixado antes de nascermos. Os músculos são feitos basicamente de proteína. Para melhorarmos nosso físico, precisamos de uma dieta altamente proteica e um programa de treinamento. Mas nem todos podem atingir essa massa muscular, mesmo com um treinamento ilimitado. Ransford herdou o tipo de musculatura que pode chegar a esta forma. Para equilíbrio e agilidade, é melhor herdar músculos leves com respostas mais rápidas. Exercícios também fortalecem as condições destes músculos.
e também aumentam a coordenação entre os músculos e os sentidos da visão, tato e equilíbrio. Às vezes, uma massa muscular exagerada pode ser uma desvantagem porque atrapalha os movimentos delicados. Um pedaço pequeno de músculo do tamanho de uma tampa de refrigerante já é capaz de erguer um peso de 20 quilos. Se todos os músculos do corpo humano pudessem se unir, levantariam um peso de 25 toneladas. Além dos voluntários, o corpo tem outros 2 tipos de músculos. O primeiro é o músculo do coração, semelhante ao músculo voluntário, mas não pode ser controlado conscientemente. O segundo tipo são os músculos lisos, encontrados nas paredes dos intestinos e dos vasos sanguíneos. Eles também estão fora de nosso controle mental. Todos os músculos recebem instruções do sistema nervoso, que emite sinais elétricos pela medula espinhal para nervos individuais. Estes levam o comando aos milhares de células musculares, resultando em contração ou relaxamento. Cada célula tem a espessura de um fio de cabelo e mede cerca de 5 centímetros. O nervo envia choques elétricos para a superfície da célula. O impulso elétrico faz com que as pequenas fibras dentro das células se contraiam. Ao se contrair, o músculo encolhe 1/3 de seu comprimento original. Ele é fixado em tendões, por sua vez ligados aos ossos. Para um trabalho leve, o sistema nervoso estimula apenas uma parte das células em cada músculo. Caso necessite de mais força, ele recruta mais células e as dispara com maior frequência. A potência muscular vem da atração química entre diferentes proteínas dentro desta microscópica fibra. O sangue alimenta o músculo com um fluxo constante de oxigênio e também o reabastece de glicose armazenada em forma de glicogênio. Quando um músculo está trabalhando, a pele se esquenta vários graus. O calor dos músculos ajuda a manter nossa temperatura normal ao redor dos 37 graus. No laboratório, Bubby se prepara para a arrancada final. Seus músculos estão preparados para chegar ao limite. Ele aumenta o ritmo cardíaco, enche os pulmões de ar. Mesmo assim, falta combustível para seus potentes músculos. Para vencer, ele precisa de energia extra. Seus músculos podem produzir energia sem oxigênio, mas há um preço a pagar. O ácido lático, produto residual, penetra seus músculos causando dor e cansaço. A força de Bubby atinge seu limite quando ele se aproxima da linha. Apesar da dor, seu tempo foi excelente. Deu mais um passo em direção ao seu sonho olímpico. A maioria de nós não leva seu corpo aos limites. Forçando tais limites, os atletas ajudam a desvendar um dos mistérios da máquina humana. Ela é, de fato, um veículo extraordinário. São milhões de partes que se unem de maneira coordenada. Pode-se admirar a perfeição desta máquina, não só no esporte,
mas também no simples piscar do olho.